Olá, fim de semana tá aí, é claro, mais um Saber Direito Debate aí para você. Hoje eu recebo o advogado, mestre em Direito e professor de Direito Internacional, Telson Pires, para discutir um tema que eu particularmente gosto muito, Direito Internacional. Seja bem-vindo ao nosso debate, professor, obrigada por todas as aulas aí e pela presença aqui no nosso debate também. Muito grato a vocês, a oportunidade de estar aqui me comunicando, né, com todos os espectadores. Professor, vamos começar falando então de um tema de direito internacional sempre muitíssimo oportuno, como eu costumo dizer aqui, direitos humanos. As cortes e comissões internacionais, os tratados internacionais têm feito seu papel na devida tutela dos direitos humanos, professor, diante aí de uma realidade em que a gente se depara com o Estado Islâmico recentemente com Ucrânia e Rússia, enfim, com tanto desrespeito a esses direitos fundamentais, o que pode ser feito internacionalmente tem sido feito? Essa questão dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, a própria perspectiva de implementação dos direitos humanos é um tema fabuloso. Mas a nossa resposta, acho que ela deve começar a partir de um prisma histórico. O primeiro documento, né, que tutelou os direitos fundamentais data de 1789, foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Apesar de ter sido um instrumento legislativo basicamente direcionado para o povo francês, mas foi pela primeira vez ali colocado o gênero humano como o gênero tutelado por aquele rol de direitos. Dali partiu o conceito para todo mundo? Não. Numa linha evolutiva, né, tracejando agora o ano de 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, isto pós-Segunda Guerra. A Segunda Guerra findou em 1945, 1945 criada a ONU, 1948 a Declaração. Se nós compararmos as duas, perceberemos que, basicamente, os direitos nodais, as principais garantias e bens jurídicos tutelados estão presentes. Lógico que em 1948, de um modo muito mais abrangente e minudente. Mas, ainda assim, a Declaração de 1948, ela não tutelou como poderia, de modo mais específico, a tutela de certos direitos. Houve apenas uma previsão genérica. E aí há o surgimento de um fenômeno muito interessante, que eu acho que responde bem à sua proposição, que é o fenômeno da transnacionalização dos direitos humanos. Então, nós tivemos um primeiro parâmetro, que foi a Declaração de 1948, basicamente repisou os principais bens jurídicos tutelados de 1789, e, a partir de então, os Estados passaram a celebrar inúmeros tratados internacionais, tutelando de modo mais minudente esses direitos que foram observados de modo mais genérico na Declaração de 1948. Então, hoje existe um cenário muito favorável à expansão dos direitos humanos, né? Hoje pode-se afirmar que o homem ocupa um papel de protagonista neste cenário. Pelo menos o debate em relação a isso, né, professor? Esse debate ele existe tanto no contexto internacional quanto no contexto interno. Acho até que muito do que acontece no contexto internacional parte de uma mudança, de uma revolução interna do Estado, porque o Estado, na história, ele deixou de ser o titular do poder e passou a ser tão somente um ferramental, uma ferramenta, um instrumento para a satisfação das necessidades plurais da sua sociedade. Então, isto foi maximizado, isto foi colocado posteriormente em tratados internacionais que colocam o homem numa situação de ator principal, onde seus principais direitos e prerrogativas são tutelados no Estado e alhures. Diria até o seguinte, que existe hoje a figura do chamado
cidadão global ou cidadania planetária, porque os direitos básicos do cidadão no Brasil, por exemplo, também serão respeitados em outros países de vertente mais democrática e de vertente protetiva dos direitos fundamentais. O senhor acredita que há que se falar em expansão desse debate, ou inclusive de regras e tratados de direitos humanos, diante de realidade, dessa realidade que a gente vem vivendo, ou de circunstâncias particulares? Há o que se fazer nesse sentido para que a gente consiga realmente uma tutela talvez mais eficaz desses direitos tão importantes e fundamentais, enfim? A sociedade internacional ela tem evoluído bastante no que toca às discussões, às celebrações dos tratados internacionais, enfim. O que me parece existir é um certo desalinho na conduta de alguns estados que ainda não quedaram a essa perspectiva maior, que é de preservação dos direitos básicos do homem. E a concepção da humanidade ela mudou sobremaneira depois que a condição humana foi apequenada, amesquinhada, num patamar vergonhoso durante a Segunda Guerra. Aí se percebeu, aí a consciência humana, já não estou dizendo de um Estado, de um conjunto de Estados, estou falando que a consciência do homem percebeu a necessidade de mudar o caminho que se traçava. E esse caminho nós estamos observando, ele está desdobrado nos tratados internacionais protetivos de direitos humanos, nos tribunais e cortes internacionais que objetivam dar cabo desta missão maior da sociedade internacional. E digo mais também, na especialização, no nosso caso em específico, na especialização dos tribunais brasileiros, porque até poucas décadas atrás, os nossos tribunais estaduais e federais não estavam preparados para o julgamento de temas que envolvem direitos humanos. E já temos o sucesso de muitos deles, né, por exemplo? Com certeza. O caso Maria da Penha é um deles, né? Perfeitamente. A nossa Constituição, em relação à sua linha protetiva dos direitos fundamentais, ela é perfeita, porque existe um rol verdadeiramente extenso e os tribunais têm buscado esta interpretação favorável, não é? De modo bastante plausível. Professor, eu te peço um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais direito internacional e direitos humanos para você. Até já. Estou de volta aqui comigo, o advogado, mestre em Direito e professor de Direito Internacional, Telson Pires, que durante a semana ministrou um curso sobre os fundamentos do direito internacional, não é isso, professor? Sobre as fontes e os sujeitos do direito internacional, partindo sempre para uma colocação bem crítica dos temas abordados. Perfeito. E a gente discute aqui, então, as questões de direitos humanos, que, obviamente, se incluem aí no direito internacional. E eu gostaria de abordar o caso que aconteceu, se não me falha a memória, dia 17 de janeiro, em que aquele brasileiro acabou sendo executado na Indonésia, né, por tráfico de drogas, já estava preso lá há muitos anos. Professor, o país que não é signatário dos tratados de direitos humanos, há de se falar em direitos humanos em países que não sejam signatários de tratados deste assunto, que versem sobre esse assunto? Como é que essa questão é tratada nesses países? Vamos fazer aqui uma colocação propedêutica. É preciso que se avalie a situação hoje na sociedade internacional, porque nós estamos enfrentando uma espécie de relativização da soberania dos Estados. Estou dizendo isso porque na sociedade internacional, estou falando dos Estados, os Estados que integram essa sociedade gozam de soberania. E a soberania tem o seu efeito interno e o efeito internacional. O efeito interno é justamente o poder de legiferação, de subrogar todo o seu elemento humano ao ordenamento jurídico que ele propõe. E no contexto internacional, nós observamos que a soberania garante a independência do Estado. Claro. Não é? Então, é esta soberania que muitas das vezes impede a sociedade internacional, de pronto,
de tomar as medidas cabíveis para, por exemplo, impedir um ato atentatório, Claro. enfim. Mas eu chamo a atenção também para o fato seguinte: existem países que adotam a pena de morte. Então, esses países não quedaram ainda a perspectiva que vem sendo erigida com o passar dos anos de não adoção da pena de morte. Veja-se, por exemplo, que o Tribunal Penal Internacional não adota a pena de morte. Não é? Então, o que é uma tendência? Eu acho que o que mais, o grande sentimento do brasileiro nesse sentido, do que aconteceu, talvez tenha sido em razão de uma disparidade entre o crime cometido e a pena sofrida. Diante disso, pena de morte, direitos humanos, há como se fazer um paralelo ou são realmente extremidades diferentes? São realmente duas extremidades em que não exista uma linha comum. A gente pode pensar nesse sentido, professor? Países ou estados, como os Estados Unidos, que adotem a pena de morte, estariam abolindo os direitos humanos ou este não seria o caminho? Veja, o direito à vida é um direito básico do ser humano. Sim, claro. Então, quando se retira a vida de um ser humano, nós estamos partindo para a pena mais draconiana que há. Né? O que deve-se ter em mente é o seguinte, porque não é cômodo falar aqui se o Estado A, B ou C, ou se os estados que adotam a pena de morte estão corretos ou não. O que deve existir é um amadurecimento desses estados no sentido de que entendam que a pena de morte é a última alternativa. Chama a atenção, por exemplo, para o fato de que o nosso país adota, sim, a pena de morte, ainda que de modo excepcional. A regra é não adotar, mas em caso de guerra, admite o nosso texto constitucional esta possibilidade. Então, veja, não é uma situação permitida dentro do ordenamento jurídico para uma excepcionalidade. Então, a questão é justamente de se ter aí um bom senso para adequar a pena mais draconiana, né? Claro, àquele crime que realmente mereça esse tipo de atitude do Estado. Perfeito. Professor, abordando um caso que aconteceu já há algum tempo, a época de Saddam, o senhor falou sobre o Tribunal Penal Internacional durante as aulas. Eu gostaria de saber o seguinte: por que Saddam Hussein não foi julgado pelo TPI, um tribunal criado aí para julgar pessoas ou só pessoas, né? Sim. Acusadas de crime contra a vida, de genocídios, né? Esse tipo de crime. Por que o Saddam não foi julgado pelo TPI? O Saddam Hussein, na época, ele foi julgado por um tribunal iraquiano. Exatamente. Né? Que, inclusive, o condenou à morte, né? Por enforcamento. Mas há um detalhe que precisa ser dito em relação à aplicação da atuação do Tribunal Penal Internacional, que é o princípio da subsidiariedade. O Tribunal Penal Internacional, por conta da soberania do Estado, ele deve agir quando solicitado. Ou quando o próprio Estado não agiu? O próprio Estado, ele pede, né, por alguma circunstância interna e tudo mais, ele pede, ou então quando aquele Estado tem a sua estrutura política limitada, aniquilada, como era o caso do Iraque. Já estava tudo bombardeado, então não tinha um poder judiciário, não tinha uma estrutura efetiva para dar o melhor tratamento para a causa. Mas poderia ter sido, sim, o Saddam Hussein julgado pelo Tribunal Penal Internacional. É lógico que essas questões efetivas, elas não apareceram em público, né? Não está claro, mas eu tenho algumas suposições. A primeira suposição é que o Ocidente, se fosse punir o Saddam Hussein, talvez estivesse dando a ele uma condição maior de mártir, porque fica bonito na foto quando você tem um ditador que é deposto, né? Segundo uma interpretação, o povo derrubou o seu ditador com a ajuda internacional. Né? Então, assim, fica na foto parecendo isso, que Saddam Hussein foi deposto e julgado pelos seus próprios pares. E a outra situação que me parece pertinente levantar é o fato de que o Tribunal Penal Internacional não admite pena de morte.
Então, talvez tivéssemos aí ainda Saddam Hussein vivo e talvez que na verdade era o que almejava o seu povo, né? Tanto é que assim o fez, assim o fizeram. Seria um mártir, talvez açoitado pelo Ocidente. Perfeito. Então, acho que a solução encontrada ali foi conveniente para alguém. Professor, as ONGs, as organizações não governamentais brasileiras que tenham objeto no direito internacional, elas têm apoio do governo? Como é que funciona isso? Veja, é importante alinhavar o seguinte: existem certas organizações não governamentais internacionais que possuem personalidade jurídica de direito nacional. Elas têm uma atuação bastante efetiva internacionalmente, atuando atuando de um modo que interessa à sociedade internacional. Como, por exemplo, nós temos a Cruz Vermelha, que embora tenha sido criada lá em Genebra, por Henri Dunant, tem também o seu laço de atuação no nosso país, né? Nós temos a Anistia Internacional. Então, existem inúmeras ONGs com esta percepção. A Anistia Internacional, por exemplo, ela não aceita, ela não tem participação, contribuições estatais. Ela recebe contribuições, mas de doação de particulares, né? E para que certamente, né, para manter o seu grau de isenção nas atividades que desempenha ou desenvolve. Tá ótimo. A gente vai para mais um intervalo, não saia daí. Daqui a pouquinho tem o último bloco do Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta aqui comigo, Telson Pires, falando sobre direito internacional. Professor, me parece que agora está existindo aí uma crise, um embate, talvez, entre Grécia e Alemanha. Grécia tendo pedido dinheiro emprestado à Alemanha, a Alemanha se recusando, enfim. Daí pode surgir uma crise internacional e um abalo nas questões diplomáticas internacionais e principalmente no que tange o direito internacional? É preciso que se analise, primeiramente, a situação da Grécia. A Grécia, que ingressou na União Europeia, ela não goza de uma situação econômica alinhada aos estados outros mais portentosos, né? Então, esse desalinho, esse desequilíbrio econômico é bastante complicado, porque a Grécia, estando desfavorecida economicamente, ela não consegue caminhar no mesmo passo. Eu chamo a atenção que os europeus já haviam feito um empréstimo à Grécia para que justamente pudessem trabalhar, desenvolver sua economia interna para que houvesse esse alinhamento. Mas, por oportunidade, a Grécia estava prestes a sediar as Olimpíadas, acabou carreando parte considerável desse empréstimo para as Olimpíadas. As Olimpíadas foram embora, né? E a dívida que existia, os problemas que existiam, parece que se tornaram ainda piores. Cenas dos próximos capítulos, então, né? A gente espera para ver o que vai acontecer com isso, se daí se instaurará uma crise internacional que porventura venha abalar as estruturas dessas relações do direito internacional, ou não. A gente torce para que não, que tudo se resolva. Não é isso? Só uma última observação. Essa situação da Grécia compromete até o próprio desenvolvimento do bloco econômico europeu. Claro, claro. E isso acontecendo, pode ser que, segundo a entrevista de um especialista em política internacional, isso poderia ocasionar até a saída da Grécia, né, do bloco econômico. E acho que isso não seria legal para a comunidade internacional. Então, a gente torce para que isso, de fato, não aconteça. Bom, chegou a hora então da gente falar um pouquinho sobre os livros. O professor, na verdade, trouxe um livro para a gente e vai falar de alguns outros, né? Como referência de estudo e fonte de pesquisa. Está aqui o curso de Direito Internacional Público, Sidney Guerra. Professor, por que o senhor indica esse livro aqui? Por que ele é especial? Bom, esse livro, aliás, essa obra, ela está até desatualizada. Esse livro vende muito,
né? Então, a todo momento... Existe uma outra edição, a edição mais nova todo dela, momento, né? temos aí novas edições. O professor Sidney Guerra é um grande amigo, é um grande estudioso do direito internacional, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Veja, eu poderia indicar diversas obras, mas eu vou indicar esta somente, porque ela, além de trazer todo o conteúdo necessário, objeto de uma pesquisa incessante do professor Sidney, ele também está bastante atualizado, trazendo temas como direito comunitário, né, temas sobre a questão da perspectiva da Constituição Europeia. Então, é uma obra que realmente tem o condão de trazer aí um grau de aprofundamento bem interessante, diferente de muitas obras hoje no nosso cenário mercadológico que estão mais voltadas para concursos públicos. Então, hoje nós temos livros voltados para concursos públicos e livros que trazem uma contribuição, que é a contribuição da reflexão do próprio direito, com a perspectiva de aperfeiçoamento do nosso ordenamento. Então, eu indico a obra do professor Sidney Guerra. Perfeito. E o senhor me disse que teriam outras obras que o senhor indicaria, mesmo não estando aqui, a gente pode comentar sobre elas. Quais seriam, professor? O professor Hildebrando Ascioli também tem uma ótima obra de direito internacional, um curso de direito internacional que vale a pena ler, porque é de bastante utilidade. Maravilha. Bom, para a gente encerrar, eu costumo pedir o seguinte, professor. Dentro da matéria ministrada aqui no nosso Saber Direito Aula, o senhor destacaria que pontos ou que itens mais importantes, mais relevantes para que as pessoas, enfim, talvez alguém que vai prestar prova da ordem ou queira começar a se aprofundar no assunto, partir de onde? Bom, é lógico que uma análise minudente se faz sempre necessária. Eu chamaria a atenção porque direito internacional, ele exige um conhecimento da história, claro, ele exige um constante olhar sobre a atualidade, porque o direito internacional se constrói dia a dia. Você liga a televisão e já está ali o direito internacional te dando novos dados, né? Te informando coisas que você não está lendo no livro porque são verdadeiramente recentes. Então, o direito internacional ele exige um conhecimento da história e um debruçar sempre muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no momento. Chama a atenção para o direito comunitário, porque o direito internacional público ele tem a sua finalidade, que é de regular as relações entre os sujeitos dotados de personalidade jurídica de direito internacional, mas ele está adstrito a uma perspectiva interna do ordenamento da Constituição do Estado como ápice, né? E o direito comunitário que surge agora tendo como fonte o direito supranacional, né? Porque ele está acima do próprio Estado. Os Estados estão celebrando contratos, e isso, lógico, com base no que estamos observando hoje na União Europeia. O direito comunitário ele está surgindo por conta do que estamos vivendo por lá, né? Então, os tratados estão sendo celebrados sem a necessidade de uma consulta interna do legislativo, do povo. Então, já está se construindo algo diferenciado que normalmente não se vê. Tá ótimo, muitíssimo obrigada, doutor, pela sua presença, participação aqui conosco. Obrigada a você de casa também pela companhia de sempre nos prestigia aqui com muito carinho. Muitíssimo obrigada. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, quiser sugerir temas para assistir aqui conosco, é só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acompanhar este e todos os outros programas da casa, acessando tvjustiça.jus.br. Eu te espero de novo, então, na próxima semana. Até lá, tchau!